Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. Neste quadro, eu vou realizar uma leitura e, quando achar pertinente, vou proferir meus comentários sempre à luz da Escola Austríaca de Economia e do Libertarianismo. Sem mais delongas, eu vou começar a leitura do texto. Primeiro, vou comentar dizendo que esse é um texto que eu escolhi hoje, um texto do Lew Rockwell, que é o fundador do Instituto Mises do Alabama, né? E o nosso grande exemplo, ele que fundou lá do Rothbard o Instituto Mises, e foi quem inspirou a gente para fundar o Instituto Mises Brasil, que foi onde a gente publicou esse texto originalmente. O Instituto Rothbard, ele se chamava Instituto Mises Brasil, foi como nós fundamos ele, com a intenção de fazer com que o Instituto Mises Brasil fosse o Instituto Mises, o Mises Institute, né? Fora dos Estados Unidos, no Brasil, né? Trazendo todos o conteúdo e as ideias para o português e contagiando assim uma legião de libertários que tem hoje. Infelizmente, por percalços da vida, tivemos que mudar o nome do instituto. O Instituto Mises Brasil hoje o, tem uma pessoa que se passa pelo Instituto Mises Brasil, não é o Instituto Mises Brasil. O Instituto Mises Brasil é o nosso, que eu e meus irmãos fundamos, e ele hoje se chama Instituto Rothbard. Fica muito. As pessoas confundem muito, né? E acabam caindo em armadilhas e no conto do vigário, dizendo que aquilo que existe chamado Instituto Mises hoje é o Instituto Mises. E não é. O Instituto Mises Brasil é o Instituto Rothbard hoje. Então essa confusão tem que ser sempre. Infelizmente a gente tem que sempre trazer essa correção aí, né? Mas eu vou começar a leitura do texto. Então, o texto é intitulado Por que as pessoas não entendem? Mesmo hoje, tornou-se rotina ver pessoas proferindo sua afeição pela ideologia socialista em coquetéis chiques, em restaurantes que servem comida abundante e até mesmo enquanto se espreguiçam confortavelmente nos mais luxuosos apartamentos e casas que a humanidade jamais desfrutou. Sim, ainda está na moda ser socialista e, em alguns círculos dentro das artes e da academia, ainda é um requisito social. Ninguém vai recuar. Alguém irá parabenizá-lo abertamente por seu idealismo. Da mesma maneira, você sempre poderá arrancar aplausos concordantes quando vituperar as maldades do Walmart e da Microsoft. Outros tempos, né? Mas, comentando aqui, coisa que nós vemos mesmo, eu não sei quantos de vocês tiveram o privilégio ou o azar de frequentar a alta roda, como eu já tive. E realmente é isso aí. Tanto nas artes quanto. Mas eu não diria nem apenas na alta roda, no baixo clero das artes e em alguns baixos cleros da academia também, ser socialista é uma condição para você estar ali, né? Você só pode. Você vai ser aceito numa entrevista de emprego ou mesmo na roda ali dos artistas. Se você comungar das ideologias nefastas deles, ou se você conseguir esconder muito bem por um bom tempo, como acontece, acho que tem alguns atores, aí tem um ator acho que chama Casarré, isso mesmo, eu não sei o primeiro nome dele, ele tinha um tio também que era ator também, alguma coisa assim, um dublador fantástico, eu acho, e ele é um libertário, mas ele com certeza não chegou onde chegou com as ideias que ele tem hoje, né? Ele deve ter ou não tinha essas ideias antes ou não as proferia para ser aceito no meio que ele fez sucesso, né? Então a gente vê e na alta roda das pessoas realmente abastadas, né? As pessoas que têm dinheiro de verdade, também ser socialista é uma condição também para você poder estar bem nos coquetéis e nos
nos petit comitês ali, nos vernissages que você vai, a arte, a alta arte, né, muito ligada à alta roda, né, que obviamente são os que podem, os clientes, né, e acho que tudo se intercala, né, tudo, engraçado que aparentemente tudo é que eles fazem, todo esse aparente conluio, né, é tudo em busca do dinheiro e do poder, né, então o socialista é socialista para se embrenhar realmente nos meios que vão lhe dar uma melhor condição de vida, né? Então, você vai num coquetel e se você começa a falar, como eu sempre fiz, que você é libertário, que você acha que os empresários não deveriam receber nenhum tipo de incentivo do governo, muito pelo contrário, o governo deveria deixá-los em paz e não deveria regulá-los. A cara de repulsa que é feita e você é tratado como um pária realmente, né? Isso é para quem se importa, para quem está achando que a vida é um concurso de popularidade e não sobre fazer o bem, né? No meu entender, nossa missão nessa vida aqui é fazer o bem para os outros, para si mesmo primeiro, né? Obviamente, mas nunca a despeito dos outros, né? Sempre levando em consideração que o outro tem os direitos de vida, propriedade, liberdade, e você só mesmo perdendo qualquer tipo de qualquer parâmetro moral, você pode se render a isso, né? E é o que acontece nessas rodas, realmente. As pessoas não têm nenhum parâmetro moral, são todos imorais, ou a esmagadora maioria da alta roda é formada de pessoas completamente imorais, sem nenhum tipo de valor a não ser o dinheiro, o poder, o status. Para eles a vida é isso. E aqui, acho que o Rocco vai. Não, tenho certeza que ele vai falar bastante sobre isso também. Eu vou ver aqui se tem alguma coisa. Uh, isso. E ele fala aqui no final das maldades do Walmart e da Microsoft. Realmente a gente pode realmente falar bem ou mal, né, do, das empresas, dos grandes conglomerados. Eles têm certamente parte de culpa no atual cenário, né, que a gente está vivendo hoje de ditaduras, né, censuras, prisão domiciliar, vacinas obrigatórias, uma ditadura, uma tirania impensável, né? E realmente a gente vê a Microsoft, o Bill Gates é um dos grandes idealizadores dessa mentira que o mundo está vivendo, né? Essa histeria coletiva que o mundo está vivendo, tudo cria da Microsoft, do Bill Gates, tudo não, né? Ele não é o único culpado, né? Mas é um dos grandes culpados disso, e talvez uma das pessoas que mais está lucrando com tudo isso, né? É isso que eles buscam. Para ele tá tudo bem o que ele está fazendo porque ele está lucrando. Então, imagina, quem é você para falar alguma coisa? Se você é pobre, ele é rico, né? Então ele sabe mais do que você, ele está certo, você está errado, porque você é pobre e o Bill Gates é rico. Para quem tem realmente o valor do dinheiro, do sucesso, do tal da meritocracia, levando isso como uma baliza moral ou ética, tá tudo certo. O Bill Gates tá certo e você tá errado, porque ele tá lucrando e você muito provavelmente tá tomando muito prejuízo. Mas aqui o que ele diz é que a gente realmente a gente tem críticas contra esses grandes conglomerados e se a gente focar o nosso discurso apenas nisso, muito provavelmente dependendo de como você ataca, mesmo nós libertários podemos atacar de uma maneira que esses socialistas vão aplaudir. E realmente eu via em alguns pontos uma parte de uma parcela grande de aceitação às vezes da minha ideia, mas quando eu aprofundava um pouco mais, que é óbvio que se você quiser ficar só na superficialidade, você pode
conseguir atrair mais pessoas, mas você vai perdê-las ao primeiro momento que você trouxer um argumento, levar esse argumento mais a fundo, né? Porque elas não querem que o Estado não faça, não regule os outros, porque ou elas mesmas, porque elas são grandes, elas são ricas, né? Essas pessoas que a gente está falando, não é o pequeno empresário muito provavelmente tem tendências libertárias, mas o pequeno empresário, o grande empresário, e até o médio também, eu diria, ele gosta da regulação porque é um custo a mais para o concorrente dele, e ele, como já está estabelecido, ou já tem um tamanho que ele pode. É, que ele pode. Com, uh, que ele, que ele é capaz de atender a todas as regulamentações sem que isso signifique sair do negócio, né? Enquanto o pequeno, se ele tiver que seguir todas as regulamentações, ele não pode seguir o negócio. Então, mas eu vou seguir a leitura, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Isso não é notável? O socialismo, a versão real, entrou em colapso aproximadamente 20 anos atrás. Regimes cruéis fundados nos princípios do marxismo, derrubados pela vontade do povo. Após esse evento, vimos essas até então decrépitas sociedades ressurgirem à vida e se tornarem uma grande fonte para a prosperidade mundial. O comércio se expandiu. A revolução tecnológica opera milagres diários bem embaixo do nosso nariz. Milhões melhoraram sua situação em círculos que se expandem constantemente. Todo o crédito deve ser dado ao livre mercado, que possui um poder criativo que tem sido subestimado até mesmo por seus mais apaixonados defensores. E aqui ele diz, realmente, apesar de todo o socialismo e de tudo o que de ruim que o Estado nos faz, a gente vê que nossa qualidade de vida, pelo menos estava ou está ainda, se a gente comparar com os séculos passados, melhora, né? Em alguns pontos, em alguns outros pontos piora, né? Claro, mas na relação, na questão material, melhora, sim, tem melhorado, porque a gente tem avanços tecnológicos, frutos do livre mercado, sim, existe alguma liberdade no mercado e todo o mérito que o mercado tem é devido a essa parte livre. E todo o demérito que o mercado tem, como é o caso da Microsoft hoje ser uma empresa mal vista, é por conta do Estado. Se não fosse o Estado, o Bill Gates seria um cara que faz software e acabou. Ele não teria como comprar o FAUT e comprar os legisladores americanos para fazer valer as coisas dele. Se não fosse o Estado, talvez a Microsoft não existisse também. A gente teria um estado de coisas muito melhor, porque o Bill Gates ele só lucra através das criminosas leis de direito autoral, né? Então, ele poderia não existir, o Bill Gates. Seria maravilhoso, um livre mercado ainda melhor. Então, apesar de tudo que o Estado faz, a gente ainda consegue prosperar, porque ele vai dizer. E mais, não era necessário o colapso real do socialismo para que isso ficasse demonstrado. O socialismo tem sido um fracasso desde o mundo antigo, e desde a publicação de Socialismo, o livro do Mises, que lançou em 22, ficou explicado que a exata razão disso deve-se à impossibilidade econômica de haver uma ordem social na ausência de propriedade privada dos meios de produção. Ninguém jamais o refutou. Pois é, o debate socialismo contra capitalismo ou livre mercado, né, capitalismo no meu entender e o jeito que eu falo, que eu uso essa expressão, é para definir um livre mercado com os meios de produção em mãos privadas, né, todos eles, todas as propriedades em mãos privadas, nenhum tipo de crime institucionalizado, pelo menos. A gente é difícil imaginar uma sociedade com crimes inexistentes, porém institucionalizados, seria contra o livre mercado ou o capitalismo. Então, o debate acabou. Mises acabou com esse debate. Antes dele, alguns também
conseguiram, mas eu acho que Mises foi o que solidificou o fim do debate. Não tem debate, não existe debate, acabou. Tudo que a gente tem hoje o socialismo existir ainda hoje é simplesmente uma negação da realidade, uma recusa ao debate, né? Porque qualquer um que debater, como nós fizemos, acredito que a maioria dos que são libertários hoje, ou se convenceram por debate ou por leituras de debates, mas o meu caso foi com debate. Eu era socialista e não sabia, e debatendo no Orkut ali, lendo tudo que eu podia ler, me convenci, né? Realmente esse debate já aconteceu e já está encerrado. Vou seguir a leitura. E ainda assim, até hoje, depois de tudo isso, ainda temos professores subindo em seus púlpitos e declamando invectivas contra as maldades do capitalismo para seus alunos. Dentre os livros mais vendidos estão aqueles que têm a propaganda anticapitalista como tema principal. Os políticos desfilam por aí nos dizendo todas as coisas gloriosas que o governo fará quando eles estiverem no poder. E todos os infortúnios atuais, mesmo aqueles causados diretamente pelo governo, atraso nos aeroportos, crise imobiliária, a crise interminável da educação pública, a falta de cuidados médicos para todos, se tornam culpa da economia de mercado. Bom, aqui nesse parágrafo a gente vê que não muda nada, né? Lee Rockwell falou isso quer dizer, nós publicamos em 2008, eu não tenho certeza da data desse artigo, com certeza é depois do 11 de setembro, porque está aí embaixo, o próximo parágrafo vai falar do 11 de setembro, mas as coisas realmente não mudam. Os livros mais vendidos ainda são aqueles que têm propaganda anticapitalista, a gente vê Piketty, Krugman, essas negações, né? Essas pessoas que não tem nada de economistas neles, vendendo o livro adoidado, porque eles estão de acordo com o que os poderosos defendem, né? A elite que define o que você pode ler, o que você não pode ler, que ainda tem muita força, infelizmente. Eles empurram de toda maneira esses lixos, né? De livros travestidos de teóricos, né, quando são puras propagandas. E nas faculdades ainda hoje, é isso aí, os professores continuam doutrinando os alunos, faculdade, escola, infelizmente são centros de lavagem cerebral, deseducação, desinformação, na maioria, né, maioria dos casos. Algumas matérias não tem muito como fazer isso, acho que em inglês, algumas coisas aí. Mas hoje até, você vê até na matemática, a gente. De ler notícia, né? Que a gente vê isso. Quando eu estudava, não me lembro de ter visto um professor de matemática com ideologia, mas. Sempre tem. Eles têm a ideologia deles e sempre vão puxar a sardinha pro lado deles. Ok, normal, mas a gente deveria ter opções, né? Deveria ter a opção de não educar na escola, de fazer homeschooling ou ter escolas ditas abertamente liberais ou com até mesmo libertárias, né? Falando que vai ensinar realmente a teoria sempre à luz do libertarianismo, e eu acho melhor, porque se eu vou delegar a educação dos meus filhos ou a informação dos meus filhos, né? Porque educação a gente dá em casa, mas também eu acredito que os professores acabam educando também um pouco os alunos, né? Por isso que sai todo mundo pervertido da escola, né? Os pais ensinam a não roubar do amiguinho e a escola ensina que roubar do vizinho e da sociedade inteira tá tudo bem, é ok, tá certo. Então, de um lado a mãe educa certo, do outro a escola deseduca, né? Ela é o anjinho o o diabinho, né? O anjinho, roubar errado. O diabinho, não, é certo, se for pela maioria, se tem algumas condições nas quais é certo. E acaba educando. Hoje, acredito que, como
eu não, acho que sempre foi socialista, né, a educação, mas acho que talvez, a gente sempre tende a puxar a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que do meu tempo para cá a coisa piorou, degringolou muito, né, os professores ficaram mais descarados, né, e eu acredito que o pessoal da minha geração, pelo menos, já, que são os pais hoje, já não são mais os anjinhos também, né, eles também já, como foram, como o diabinho ficou mais alto, quando a criança estava em casa e podia ser atendida, ser educada pelos pais, os pais delegavam de novo, novamente, para televisão ou para outros meios que deseducavam também. Então, o que a gente tem hoje e está se formando hoje aí, acho que são a pior geração. Mas tudo bem, vou continuar, porque não muda, as coisas não mudam, sempre foi assim. E a internet tem esse poder de mudar isso, mas a escola não. Como exemplo, a administração Bush nacionalizou a segurança aérea após o 11 de setembro e praticamente ninguém sequer questionou se isso era necessário. O resultado foi uma incrível bagunça que é visível para todos os viajantes, dado que atrasos se empilham em cima de atrasos e humilhações se tornaram parte da regra das viagens aéreas. E ainda assim, quem ganha a culpa? Leia as sessões de cartas dos leitores dos jornais, a montanha de artigos escritos por jornalistas cobrindo esse assunto. A culpa é toda jogada nas companhias aéreas. E a solução é automática, mais regulamentação, mais nacionalização. Então, é isso aí. A pessoa não muda nada. A gente vê hoje, aquela época foi o 11 de setembro, hoje é a gripe chinesa. Não importa o que for, foi uma tragédia, o 11 de setembro, matou 5, acho que 3 mil, 3 a 5 mil pessoas, não sei agora o número, a 5 mil pessoas de uma vez só, um ataque completamente covarde, desnecessário, sem propósito. Se foi feito por terroristas alheios ao governo americano, se foi feito pelo governo americano, pior ainda, né? E tem muita gente que tem essa teoria. Eu acho plausível, eu não sei o que aconteceu exatamente, não tenho meios de saber. As informações que a gente tem realmente são fracas, né, desencontradas, com muitos furos. Eu diria que os dois lados, mas a versão de que foi um false flag é até mais plausível do que a versão oficial, né? A versão oficial é a menos plausível de todas. E de qualquer jeito é isso aí. Quando tudo que acontece, o pessoal pede mais Estado. E veja, isso foi em 11 de setembro de 2001 que aconteceu. Lee Rockwell está reclamando disso de 2008 para trás, até 2001, algum ano entre esses anos, né? E até hoje, você é humilhado nos aeroportos americanos. Até hoje. Você tem que tirar a roupa, passar por radiação, porque tiram um raio-x seu. Tem radiação sim, pode ser pouca, mas a gente não sabe exatamente como que nossas células vão reagir a essa radiação e pode sim dar algum tipo de problema. Não há estudos suficientes, nem uma certeza absoluta que essa radiação não faz mal, mas a gente sabe também que, além da radiação, tem essas outras humilhações, como você poder ser, sim, interrogado, humilhado, ser apalpado, crianças tendo suas partes íntimas apalpadas, isso continua até hoje, né? E só piora, né? Agora com essa desculpa da gripe, na China já estão até fazendo testes anais nas pessoas, é a humilhação completa, 100% de humilhação, né? Nunca foi pedido que você comprovasse não estar doente para
adentrar um dado território. Hoje existe essa obrigação, né, em várias partes do mundo. É terrível, terrível e só piora. Então, a mesma coisa que estava acontecendo, continua acontecendo. Estou pensando aqui nas pessoas que viajam, as pessoas que ficam também sofrem muito, mesmo quem não viaja acaba sofrendo. Acaba sofrendo o fato dessas pessoas ignorantes que a gente está comentando aqui do texto, pedirem sempre mais Estado, mais regulamentação. Então, vou seguir a leitura. Como podemos entender esse pavoroso arranjo? Existem dois fatores principais. O primeiro é a deficiência que as pessoas têm para entender a ciência econômica e o seu poder de elucidar as causas e efeitos na sociedade. O segundo é a ausência de imaginação que tal ignorância reforça. Se você não sabe o que causa o que na sociedade, torna-se impossível compreender intelectualmente quais as soluções adequadas ou imaginar como o mundo funcionaria na ausência do Estado. Sim, é o que eu estava falando, né? A pessoa ignorante, ela não tem ideia do que o que ela pede pode causar na sociedade, ela não tem nenhuma vontade de sair desse estado de ignorância, mas ela quer falar e dar uma opinião forte sobre o que deve ser feito, né? E isso a gente até viu no debate, não era no debate, na conversa que o Spotnix proveu lá com o meu irmão, que ele foi conversar com uma garota que ela não tem nenhuma instrução, né? Realmente foi um debate. As pessoas que falam que foi um debate seria muito injusto se fosse um debate. Era uma conversa na qual a menina pôde expor tudo que ela acha e meu irmão também pôde expor tudo que ele acha, e a gente viu ali um abismo, né, entre um e o outro, né? Meu irmão, obviamente, um conhecimento gigantesco de economia dos meandros da sociedade, o que acontece, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E uma garota que só tem realmente o cérebro destruído pela educação formal. Ela, acho que muitos de nós saíram da faculdade talvez não tão aprofundados, porque ela realmente era uma militante, né? Eu, por exemplo, eu saí da faculdade socialista, sim, porém eu era malufista, eu era de direita, né? Eu achava que eu era de direita, mal sabia que o Maluf era um baita de um socialista. Mas eu já sabia que eu não queria ser a pessoa que defende um regime ditatorial, genocida, né? E ela não sabe nem isso. Mas tudo bem, e é isso. A gente, que ele falou aqui, se traduz na nossa vida, né? E a gente vê isso. Mas essa lacuna educacional pode ser superada. Pensar em termos econômicos é constatar que a riqueza não é algo dado ou um acidente da história. Ela não é concedida a nós como a chuva que cai lá de cima. Ela é o produto da criatividade humana em um ambiente de liberdade. A liberdade de possuir, fazer contratos, poupar, investir, associar, comercializar. Tudo isso é a chave da prosperidade. Bom, é que ele diz que uma maneira boa de conversar com essas pessoas é levar para o lado da economia, né? Interessante. E, e mostrar que o estado natural da sociedade sem trabalho, sem a divisão do trabalho, sem a propriedade privada e sem a gente cooperar, é um estado de miséria pura, né? Sem essas liberdades, a liberdade de fazer contrato, poupar, investir, associar e comercializar, onde estaríamos? Em um estado natural, o que significa uma população dramaticamente encolhida
escondido em cavernas e vivendo daquilo que puderem caçar e juntar? Este é o mundo no qual os seres humanos viviam até que o transformamos. E esse é o mundo para o qual podemos voltar caso qualquer governo tente tirar completamente nossa liberdade e nossos direitos de propriedade. Bom, muito importante ter esse parágrafo em mente, porque é isso que está acontecendo hoje, né? Hoje a sociedade, muitas sociedades, né? Não como um todo no mundo, né? Mas algumas mais, outras menos, e algumas de zero hoje, né? Graças a Deus, alguns lugares do mundo estão livres, mas a maioria tá realmente sofrendo isso, né? Sofrendo muito isso, que é o fim de todas as liberdades, zero liberdade, não pode, você é preso se for trabalhar, você é preso se for se divertir, você é preso por muitos motivos torpes, né? Hoje, simplesmente porque eles querem, né? Não tem nenhuma ciência, nada por trás. E o que a gente está condenado a viver, caso isso não acabe rápido, é realmente voltar para as cavernas. A gente está vivendo um risco fortíssimo institucional, né? De que a economia colapse. Ao meu ver, já está colapsada, né? A gente tem um trabalho árduo para recuperar, né? Para reconstruir tudo, voltar a ter capital e poupança, mas eu não vejo luz no fim do túnel com o Estado, né? O Estado ele está vilipendiando todos os direitos, enquanto o Estado não tiver um freio, como muitos achavam que tinha e ficou comprovado até nos Estados Unidos que não tem. O Estado não tem freio algum, não tem nenhum balanço entre os poderes, nada disso. É o Estado contra você. Você não tem nenhuma garantia constitucional, você não tem nada. Nem o presidente dos Estados Unidos ficou livre disso, como a gente viu. Nos Estados Unidos, o presidente teve direitos cassados e tudo isso. Não foi atendido pela corte, não foi sequer ouvido, teve seu caso sequer ouvido pela corte. Uma coisa terrível. E é para isso que caminhamos para voltar a viver nas cavernas, encolhido e de subsistência pura e simples, o que você conseguia, a lei da selva, né, a tragédia dos comuns, o que tem é o que tem, e ninguém mais vai produzir, porque se você não pode trabalhar, fazer contato, se você não tem previsibilidade, um arcabouço legal, ou maneiras de se defender, acabou, então, mas vamos lá que a gente tem esperança em tudo. Esse ponto parece ser muito simples, mas é um que escapa à percepção até mesmo da franja mais educada do público. Todo o problema se resume a uma incapacidade de entender que 1. A escassez é uma característica constantemente dispersa por todo o mundo, e 2. Que necessitamos de um sistema que aloque racionalmente recursos escassos para fins socialmente ótimos. Existe apenas um sistema que atinge essa meta, e não é o planejamento central, é o sistema de preços do livre mercado. Sim, primeiro ponto importante, a escassez é uma constante, é o estado natural. Nós vivemos num mundo de escassez, ok? Alguns itens são abundantes, sim, mas a maioria é escasso. O ar que nós respiramos é abundante, mas a maioria dos bens são escassos, realmente. Mesmo o ar que a gente respira é escasso, ele tem um limite, né? Ele não é infinito. E a gente precisa de um sistema que aloque racionalmente os recursos escassos para fins socialmente ótimos. Então, e que é o livre mercado, o libertarianismo e anarcocapitalismo, a anarquia, que é o diferente do Estado e é esse é o que faz a sociedade prosperar, criar riquezas. Enquanto o Estado é o contrário, é o que faz a sociedade perder riquezas, destruir riquezas,
alocar muito mal as riquezas, que seria o mesmo o sinônimo de destruir a riqueza. O governo distorce o sistema de preços através de inúmeras maneiras. Subsídios dão um curto-circuito nos julgamentos de mercado. Banimento de produtos causa a ascendência de bens menos desejáveis em detrimento dos mais desejáveis. Outras regulamentações desaceleram as rodas do comércio, frustram os sonhos de empreendedores e destroçam os planos de consumidores e investidores. Tudo isso sem falar na mais ilusória forma de manipulação de preços, a gerência monetária feita pelo Banco Central. Sim, os males que o governo faz, né? Que as intervenções governamentais fazem. Os subsídios realmente são coisas terríveis, tem que acabar todos os subsídios, todo tipo de subsídio, mesmo que você ache que, por exemplo, a cultura do milho é muito importante para o Brasil e ela não se sustentaria sem o subsídio, não importa. A gente não come milho, vai comer canjica, vai comer soja. Não, soja não, mas vai comer outras coisas, né? Comer trigo, carne, o que for. Você não pode interferir no mercado. Existem substitutos para a maioria dos produtos. E, não, subsídio é tirar de um para dar ao outro. Isso está errado, distorce o mercado, distorce todo o mercado e o sistema de preço, que é o que mantém a sociedade, que faz com que a sociedade possa prosperar, sistema de preços. É isso que Mises escreveu, tem o problema do cálculo econômico no socialismo, leiam sobre isso, temos muitos artigos e até livro falando sobre isso, então leiam sobre isso, muito importante. O banimento de produtos, como proibições ou mesmo cotas de importação, tarifas de importação, também causa uma distorção, e regulamentações terríveis, né, como que fazem com que os produtos tardem a melhorar, a chegar no mercado, a baixar de preço, a chegarem ao maior número de pessoas possível, a ficarem acessíveis, né? E isso tudo frustra os nossos planos, né? Tá certo, Leo Rockwell. E, obviamente, talvez o preço mais importante, os preços dos dois mais importantes é o preço do dinheiro, né? E o dinheiro em si. Não só os juros, como a quantidade de dinheiro na economia que fazem com que tudo se distorça, né? E se Deus quiser, isso pode estar chegando ao fim com uma revolução aí das criptomoedas. Não tenho certeza, não bato o martelo que isso acontecerá, mas eu torço muito para que aconteça, sim, para que o Bitcoin, Nano e outras moedas destruam o Banco Central, com ele o Estado, né? E consigam acabar, né, com a lei do curso forçado da moeda, é o que mantém, né, o Estado com esse poder, né, de gerenciar o dinheiro. Sem a lei do curso forçado da moeda, o Estado pode acabar. Mas óbvio que o Estado vai ter cada vez mais dificuldade de impor o curso forçado, mas ele ainda tem essa lei que o mantém no poder, né? Você é obrigado a aceitar a real. Mesmo que você fale, não, agora para mim é tudo Bitcoin, eu vou abrir minha lojinha e vou só aceitar Bitcoin, você vai ter problemas com a lei no Brasil e do mundo, né? Todos os países têm uma lei parecida ou igual, e você vai ser obrigado a aceitar a real no final. Então, mesmo que a maioria de seus clientes esteja ok com pagar em Nano ou Bitcoin, você vai ser obrigado a aceitar o dinheiro do governo e o governo se mantém assim, né? Então a gente tem que lutar contra o curso forçado da moeda. Se eu pudesse
Se eu fosse presidente por um dia, pudesse acabar com uma lei só, talvez essa seria a lei que eu acabasse primeiro. Tem outras leis aí, como a lei que torna o imposto. Tem uma lei lá, não me lembro agora qual é, mas tem uma lei que diz que o imposto não é roubo lá, então não sei. Porque mesmo que o Estado não controle o dinheiro mais, ele ainda pode sobreviver. É bem ineficiente essa maneira de taxar, mas ele pode sobreviver taxando bens, né? Pegando os bens. Você vai na loja, vai comprar 1 quilo de arroz, o governo pode tomar para ele 1 quilo de arroz para ele também. Dá para fazer, tá? Mas é mais difícil, mas era feito assim no passado, era assim que era feito também, né? Então, se o Estado voltasse do tamanho que era no passado, tá ótimo, né? Não tá bom ainda, mas tá ótimo. Vou seguir. Quanto maior o governo, maior é a redução do nosso padrão de vida. Como uma civilização, temos a sorte de que o progresso do setor privado e da livre iniciativa é geralmente mais rápido do que o crescimento do Estado. Pois, se não fosse assim, todos estaríamos mais pobres a cada ano. Não apenas em termos relativos, mas absolutamente mais pobres também. O mercado é esperto e o governo é burro. E a esses atributos devemos o nosso bem-estar econômico. É o que eu já falei, né? O Estado é um balanço, né? O Estado, o mercado cria e o Estado destrói, né? Então, sim, o Estado é burro e ineficiente, e graças a Deus ele é burro e ineficiente. Tem uma frase interessante. Um político chamado Gedel Vieira Lima, ele, quando o Lula era presidente, acho que no começo do primeiro mandato, ele era oposição, né? Depois ele se vendeu, né? Oposição controlada, oposição que ele queria, guerra de facções, né? Mas ele estava na outra facção, então ele proferiu tal frase dizendo: graças a Deus que o governo Lula está sendo um fracasso, porque se ele estivesse sendo um sucesso, todos nós já estaríamos no paredão. É isso. Graças a Deus que o governo é ineficiente. Se o governo, se o Estado brasileiro, pelo menos, fosse colocar e impor todas as leis, todos os códigos, todas as normas que ele já redigiu, até hoje estaríamos todos mortos, ou pelo menos presos todos nós. Seria mais fácil cercar o Brasil e dizer todos estão presos. E graças a Deus ele é muito ineficiente, então a gente tem algumas liberdades ainda, mas é por causa da ineficiência do Estado, não por causa da benevolência, né? O Estado não tem nada de benevolente, ele não permite que a gente seja feliz, a gente é feliz apesar do Estado, né? A segunda parte da nossa tarefa educacional, imaginar como funcionaria um mundo governado pelo mercado, é bem mais difícil. Murray Rothbard, certa vez, comentou que se o governo fosse um único fabricante de sapatos, a maioria das pessoas seria incapaz de imaginar como o mercado poderia ser capaz de produzi-los. Como o mercado poderia acomodar todos os tamanhos? Como o mercado poderia acomodar todos os tamanhos? Não seria um desperdício produzir estilos para todos os gostos? E quanto aos sapatos fraudulentos e produtores de má qualidade? E os sapatos são, indiscutivelmente, bens muito importantes para serem entregues às vicissitudes da anarquia do mercado. Sim, os sapatos são muito importantes, são bens importantíssimos, de primeira necessidade, eu diria. Nós seres humanos, somos seres que caminham, e realmente os sapatos nos levaram mais longe, né? E como assim vai deixar um bem tão importante a anarquia? Esse é um texto do Rothbard que a gente publicou como artigo, e é um dos meus artigos favoritos, né? Depois eu vou ler esse artigo também. É um dos meus prediletos. Exatamente. Como que funciona? A gente sempre enfrenta esse tipo de perguntas, né? E a gente tem que dizer que
A resposta é que nós não. Eu não sei como serão produzidos todos os sapatos. Não tem como imaginar muito bem como que isso aconteceria. Vamos supor, né, que o governo é o único produtor de sapatos. Não sei quem produziria, que cores teriam, quais seriam os tamanhos que seria feito, mas tudo que a gente tem como economista ou interessados na economia e libertários é que a prova que existe, o que a gente tem a única certeza que a gente tem é que os bens ofertados no livre mercado serão ofertados de maneira muito mais eficiente, muito mais barata. E tudo isso é provado. A gente só tem isso para dizer. A gente não podemos fazer muitas conjecturas, e fazemos, e acredito estarem certas, mas o livre mercado é livre. Então, hoje o sapato é feito por milhares de produtores, mundo afora, tem de todos os tipos, tamanho, modelos. Podia ser diferente, podia ser que tivesse 3 fábricas de sapato. O mercado se ajustou dessa maneira, mas podia ser diferente. E como será com o resto dos serviços que são importantes também, tanto quanto ou mais, né, do que os sapatos, como a segurança, saúde, educação. Educação, a gente tem exemplos, né, em alguns países a gente tem exemplos de saúde privada, como é o Brasil. A gente pode ver, são absurdamente melhores do que os estatais e muito mais baratos, porque não consomem uma parcela gigantesca, não consomem metade do que a gente produz. Os planos de saúde nunca são 50% do seu salário, por exemplo. E você tem um atendimento muito melhor do que o Estado, que te rouba 50% do que você ganha, ou mais, né? E do mesmo jeito, a segurança a gente pode ver, mas a justiça fica muito mais difícil de vislumbrar, né? Porque o Estado proíbe a competição nesse mercado. Mas a gente sabe, né? A gente tem certeza absoluta que seria muito melhor no livre mercado, como tudo. Livre é melhor. Continuar a leitura. E o mesmo raciocínio se aplica a vários outros tópicos atuais, como o assistencialismo. Dentre as principais objeções à ideia de uma sociedade de mercado está a de que os pobres sofrerão e não terão ninguém para cuidar deles. Uma resposta para essa questão é que a caridade privada pode cuidar disso. No entanto, olhamos ao redor e vemos as instituições beneficentes fazendo apenas tarefas comparativamente pequenas. O setor simplesmente não é grande o suficiente para cuidar da parte que o governo se omite em fazer. Exatamente. Ele vai seguir aqui, então eu vou continuar. É aqui que se requer a imaginação. O problema é que as atividades do governo expulsam as atividades privadas e reduzem os serviços do setor privado para níveis menores do que seriam em um livre mercado. Antes da era do welfare state, as instituições, que é o estado do bem-estar social, né, esse engodo, as instituições de caridade do século XIX formavam uma vasta operação cujo tamanho era comparável ao das maiores indústrias. Elas se expandiam de acordo com as necessidades. Eram, em grande parte, supridas por igrejas através de doações. E a questão ética estava lá. Todos davam uma porção do orçamento familiar para o setor caritativo. Uma freira, como a Madre Cabrini, chegou a cuidar de um verdadeiro império beneficente. A Madre Cabrini é a primeira santa cidadã norte-americana, nascida na Itália. Ela cuidava, ela foi mandada pelo Papa para os Estados Unidos para cuidar da caridade lá, e ela pediu para, não sei se foi para mandar para cuidar da caridade, mas ela, ao chegar lá, ela pediu autorização para começar a caridade, obteve e criou um verdadeiro império. Como diz Rockwell aqui, era muitos e muitas instituições que ajudaram muitas pessoas, e é isso, a gente se ajuda, a gente se acerta, as pessoas são boas, eu tenho certeza disso, né? Que as pessoas são muito boas. Eu acho que eu vou continuar porque o meu comentário já tá aqui no próximo parágrafo.
Então, veio a era progressista e a ideologia mudou. A caridade passou a ser considerada um bem público, algo a ser profissionalizado. O Estado começou a invadir um território até então reservado ao setor privado, e à medida que o assistencialismo estatal cresceu durante o século XX, o tamanho comparativo do setor privado diminuiu. Mas, por pior que estejam as coisas nos Estados Unidos, não é nada comparável ao que ocorre na Europa, o continente que deu a luz ao serviço de caridade. Hoje, poucos europeus dão alguns centavos para a caridade porque todos têm a crença de que esse é um serviço para o governo. Além do mais, tendo que pagar impostos e preços altos, não sobra muito para doações. É. E caso curioso, nos Estados Unidos, quando teve o tsunami, eu acompanhei bastante. Eu estava estudando muitas coisas e nessa época eu já estava um pouco envolvido nos estudos do libertarianismo, né? Então eu fui ver e fiquei muito curioso vendo as doações. Eu via muitas doações indo para as vítimas do tsunami, né? E a maior parte, uma parte gigantesca, não sei se chegava a 50%, talvez chegasse a 50%, vinha dos Estados Unidos. E desses, era tipo mais de 90% foi pessoas individuais, né? A caridade privada ajudando, né? E o auxílio estatal foi muito pouco, graças a Deus, né? Isso mostra, né, que nos Estados Unidos as pessoas ainda têm ou tinham, pelo menos até esse incidente aí, um senso de sociedade, de responsabilidade individual muito grande, né? Isso é uma coisa incutida bacana que tem na cultura americana e também em outros países, de sempre ter alguma coisa caritativa nessa vida, né? Uma atividade, seja. E as pessoas colocam isso nos currículos, e é importante isso para as pessoas, para a contratação de novos funcionários. Isso é visto com bons olhos, né? Enquanto no Brasil a gente não vê isso muito acontecer, infelizmente, e eu vejo muito isso, pelo menos na faixa ali entre meus amigos, muita gente falando que não, porque eu vou dar, não dê esmola, não ajude, porque a gente já ajuda pelo governo. Isso eu via muita gente falando, e é muito triste isso, né? Que a pessoa, que o Estado roube isso das pessoas também, né? Não só o dinheiro, não só anos das nossas vidas que são gastos inutilmente trabalhando para sustentar políticos, burocratas e seus amigos, né, grandes lobistas, mas também roube a nossa benevolência, a nossa caridade. Isso realmente acontece, mas a maioria, eu quero acreditar que não ajuda muito, porque realmente não sobra nada, tendo que pagar impostos, preços altos e, por exemplo, as pessoas meus amigos, todos, eles pagam a escola pública, porque pagam muitos impostos, e pagam a escola privada para os filhos, porque não querem ver a educação dos seus filhos, ah, ou esse tempo todo dos filhos jogar na lata do lixo, então eles botam numa escola privada, pagam a mais, pagam duas vezes, a saúde é a mesma coisa, a segurança a mesma coisa, todos pagam esquemas de segurança, porteiros, segurança privada, alarmes, central de segurança, ou compram carros blindados, ou a segurança todo mundo, né? Tem que pagar duas vezes porque do Estado é inexistente, né? Quando a polícia foi ser roubada, a polícia vem e preenche uma papelada e acabou, né? Não tem nada disso. Eu lembro, eu via muita TV e a primeira vez que eu bati o carro, na verdade meu irmão bateu o carro, uma topadinha de nada, né? Uma batida em algum outro carro ali. E eu falei, ele bateu e a rua ficou interditada, né? Eu falei,
Aí as pessoas buzinavam, eu pensei, não tira o carro, porque vai vir a perícia, eles vão vir e vão ver tudo. Criança boba, inocente. Vou seguir a leitura. O mesmo ocorre em todas as áreas que o governo monopolizou. Antes de a FedEx e a UPS serem criadas para explorar uma brecha que havia na legislação, as pessoas não conseguiam imaginar como o setor privado poderia entregar cartas. Existem muitos pontos cegos similares nas áreas de justiça, segurança, educação, saúde, política monetária e serviços de cunhagem de moeda. As pessoas ficam espantadas com a sugestão de que o mercado deveria fornecer todos esses. Mas isso só ocorre porque é necessário fazer abstrações e ter um pouco de imaginação para perceber como isso é possível. A gente tem visto, e é isso que eu estava comentando, a gente já paga, no Brasil a gente tem muitos desses serviços, a gente tem a segurança privada, tem educação privada, saúde privada, a política monetária a gente está começando, e serviço de cunhagem de moeda a gente está começando agora a divulgar mais, que é realmente as criptomoedas, uma revolução realmente, porque o ouro ficava inviável devido ao Estado existir. O Estado existindo, o ouro fica inviável como moeda, porque o Estado vai querer meter a mão, vai falsificar certificados, vai roubar ouro das pessoas. Então, e na justiça é uma barreira ainda, porém já é bem difundido a arbitragem, né? A arbitragem privada, e realmente todos que já usaram sabem que é muito mais eficiente do que a justiça estatal. A arbitragem privada tem realmente incentivos para ser imparcial, para ser honesta, porque ela não é monopolista e não vive de impostos, né? Então ela precisa dos clientes e os clientes que vão consumir esse produto, né, produto de arbitragem, de justiça, eles querem que seja justo. Nada mais justo que seja justo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que o atual cenário da justiça brasileira é um cenário de completa injustiça, né? Parcial, corrupta, muito corrupta, em todos os níveis. Eu não conheço, se vocês tiverem aí, já tiveram ouvido falar de algum juiz que seja justo, imparcial e incorruptível, vocês me avisem, porque no Brasil eu acho que é impossível, não apenas pela índole das pessoas que tomam esses lugares, como também simplesmente por eles, para ocupar esses lugares, eles também têm que aceitar a aplicação de leis injustas, então não tem como serem boas pessoas. Uma vez que você entende a economia, a realidade que todos veem adquire uma nova importância. O Walmart não é um pária, mas uma realização gloriosa da civilização. Uma instituição que finalmente pôs fim àquele grande medo que permeou toda a história humana, o temor de que os alimentos acabarão. De fato, mesmo os menores produtos fascinam a mente quando você compreende a incrível complexidade do processo de produção e como o mercado foi capaz de coordená-lo até o fim, contribuindo para o melhoramento da humanidade. De súbito, as façanhas do mercado aparecem profundamente realçadas em qualquer lugar que você procure. A gente tem um vídeo bem legal, o Fernando dublou o vídeo, é o vídeo do lápis, né, como é feito o lápis. E eu acho que ele traduz muito bem esse parágrafo aqui. Depois procurem, a gente tem o canal do Instituto aqui também no Library, vocês podem procurar, tem Eu, o Lápis. Muito legal, muito bem feito, muito bem dublado, eu dirigi a dublagem. Vamos lá conferir. E então você começa a ver, voltando à leitura, e então você começa a ver o que antes não via. O quão mais seguros estaríamos com uma segurança privada. O quão mais justa a sociedade seria se a justiça fosse privatizada. O quão mais compassivos seríamos se o coração humano fosse educado por experiências particulares ao invés de por burocracias governamentais.
É, exatamente. E a gente pode ver isso no vídeo também. Vejam o vídeo depois. Seguindo a leitura. E o que faz a diferença? O socialista e o defensor do livre mercado observam os mesmos fatos, mas somente as pessoas com o conhecimento econômico, mas somente a pessoa com o conhecimento econômico compreende a importância e as implicações desses fatos. E é essa educação que faz a diferença. É por isso que jamais devemos subestimar o papel fundamental do ensino da ciência econômica. Os fatos sempre estarão conosco. A sabedoria, no entanto, deve ser ensinada. Alcançar uma compreensão em termos culturais sobre o que é a liberdade e todas as suas implicações nunca foi tão importante. Esse foi um dos primeiros artigos que a gente publicou lá nos primeiros anos. Realmente é um incentivo para a gente fazer o que a gente fez e continuar fazendo. Eu tô lendo agora e me deu mais um gás, né? Realmente é isso aí. E isso a gente viu também na conversa do Spotnik, do meu irmão, com a comunista. Procurem o vídeo do Spotnik. Colocamos um anarcocapitalista e uma comunista para conversar. E é bem legal. Isso aconteceu lá. A gente via, a menina estava reclamando de um problema certo. E a gente vê isso na política também. Muitas vezes os partidos socialistas eles enxergam o problema. A doença está diagnosticada corretamente algumas vezes, né? Não, obviamente que não sempre, eles não têm honestidade intelectual para pelo menos dizer a doença qual é, né? Mas eles diagnosticam pelo menos os sintomas da doença muito bem, às vezes, e, e nós também, o problema está nas soluções, né? Se você não tem nenhum conhecimento econômico, você não tem como propor soluções, né? Ou ver a raiz do problema, pelo menos, né? Qual é a raiz do problema? Que é o que deve ser combatido. A raiz, os problemas são combatidos na raiz. Se você tem algum problema de saúde que não seja mais ainda tão grave e tal, você tem que tentar sempre buscar o porquê. O que causou esse problema, e aí você pode combater esse problema, tentar mudar, né? Muitas vezes, a maioria das vezes é um estilo de vida, algum hábito que você tem que não é saudável e que você deve mudar. Ou comer muito, comer mal, usar muita bebida, ou muito cigarro, ou sei lá, muitas coisas. Vou fazer muito esporte, também faz mal. Tem tudo isso. Então a gente tem que saber, tem que ter o conhecimento, tem que buscar o conhecimento para poder interpretar bem os fatos, né? E poder mudar, né? Para melhorar. É isso, maravilhoso o texto. Acho que mostrou bem e mostra bem esse texto por que as pessoas não entendem, né? E obrigado por ouvirem até aqui. Deixem dicas se há algum texto que vocês queiram que eu leia. Se você ficou até aqui, parabéns. Ficar 1 hora me ouvindo é bastante. E espero que tenham gostado. Deixem o like, deixem o library e depois eu volto com outros textos para vocês. Abraço.